que você esconde? Você realmente quer saber? Sim. Então venha descobrir. Oi, eu sou a Ju. Eu sou o César. E hoje a gente vai falar sobre programas de reality show de relacionamento. Muito bem. A primeira coisa que nos fez gravar isso é ver a quantidade de pessoas, né? Absurdamente, quase todos que a gente comenta já assistiram pelo menos um Casamento às Cegas. E a gente relutou bastante para assistir, porque eu pessoalmente não gostava e não via utilidade nessa... Eu achava que era perder tempo, mas aí o César me convenceu de que era um experimento social. Inclusive assisti isso. E pasmem, né? A gente começou a assistir a primeira temporada do Casamento às Cegas Brasil, foi ano passado, final do ano passado. Acabamos de assistir todas as temporadas que tem, inclusive essa última, né? Que é para pessoas 50 a mais. E além da primeira temporada da Argentina, e estamos assistindo agora do México também. E provavelmente vocês já assistiram ou conhecem alguém que assiste e gosta muito, né? E olha, assiste como se fosse uma novela. Mas o que a gente tem que considerar é que aquilo ali é realmente um experimento social. E ele pode ser um lugar onde a gente tem para aprender e também consegue detectar sinais de comportamentos que a gente mesmo exerce dentro dos nossos relacionamentos. Exato. E esses comportamentos nos fazem debater muito. Até porque a gente nunca consegue assistir nada assim de uma tacada só. Tipo, um episódio de, não sei, tem 1 hora de episódio, 1h30. Nossa. Sei lá, a gente leva 4 vezes o tempo. Porque a gente pausa para comentar as situações e debater. Se fosse tu, como é que seria? Então, de fato, ele é um experimento onde a gente pode tirar muitas lições dali, né? Eu acho que pode ser perigoso se a gente assistir simplesmente de uma forma como se não tivesse um lado certo, uma pessoa certa, né? Acho que é importante ser feita a reflexão. Isso em tudo que a gente assiste, é a nossa prática fazer isso. Mas vou começar fazendo uma pergunta, então. Existe algum padrão que tu percebe de comportamento dentro desses tipos de programas de reality de relacionamento? Sim. Eu acho que o primeiro padrão, que é o que é mais claro, que eu vejo, é a competição, né? Mesmo as pessoas sabendo que elas estão lá para conhecer várias pessoas, elas se competem entre elas, e quando elas veem que a pessoa que está do outro lado da parede, ela tá conversando com outra pessoa, elas ficam chocadas ou ficam fragilizadas ou perdem a confiança, né? Sempre tem um sentimento de, ela tá falando com outra pessoa, não é só comigo. Isso é a primeira coisa que me chama a atenção. É importante entender que, especificamente no Casamento às Cegas, começa na primeira etapa com tantas pessoas, 10, 15, 16 pessoas, homens e mulheres, é sempre heterossexual, né? Esses relacionamentos, até agora, os que a gente viu. Então, eles sempre, na primeira etapa, 10 minutos no primeiro encontro, para se conhecerem, entendeu? Ficam 10 minutos comigo, 10 minutos com outra, e dali vai tirar os primeiros matches e seguem se vendo os que fecharam mais, combinaram mais. Eu não sei se são eles, se é a produção, provavelmente é a produção que faz porque parece, né, que eu quero continuar falando contigo, vamos continuar, e daí aqueles... Talvez eles tenham que indicar um número X, né, isso a gente tá especulando. Mas assim, 10 minutos para conhecer uma pessoa e dizer, eu tenho interesse com ela, às vezes é pouco, né? Porque até a gente se sentir à vontade, com câmera. Então eu tenho alguns pontos que eu anotei aqui e eu acho que a gente pode seguir por eles. Bora. Primeira coisa, o que é performático e o que é real desses realities? Sim. E a primeira coisa que me vem à cabeça é a questão do paradoxo da autonomia. Que a pessoa, ela tá lá dentro tentando ser autêntica, mas ela pode se perder na tentativa de ser autêntica, né? Uhum. E eu vou dar um exemplo. A gente tava vendo essa questão essa última temporada do México, e tinha o caso agora eu não vou lembrar o nome da mexicana, que nas cabines ela falava muito, porque como é que tu é sexualmente? Sim, a Karen. A Karen. Como é que tu é sexualmente? Porque eu gosto de swing, eu gosto, vamos botar mais pessoas, né? E aí a gente olha aquilo, ela tá performando, né? Ela tá demonstrando ali
uma pessoa, né, extrovertida, que não tem problema com relacionamento, né, tal. Quando eles saem dali e vão lá para pro primeiro encontro, pra lua de mel, que é a segunda fase, ela se demonstra. A gente não terminou de ver, mas ela é muito tímida, né? Ela fala pouco, ela observa, né? Então ali ali a gente começa a ver o quanto a pessoa, quando ninguém tá vendo, ela tá performando. Ela tá tentando ou trazendo, e daí a pergunta, será que ela tá trazendo algo que tá lá dentro dela, ou ela quer criar uma situação, ela quer criar uma imagem dela para que fique mais atrativa? Eu acho que criar um personagem a gente cria personagens, isso é natural. A gente vai criando personas para socializar. Isso mesmo fora dos realities, né? Se a gente for pensar isso em aplicativos de namoro, isso acontece também. A gente cria personas para poder impressionar. E depois, no dia a dia, a gente vê, quando conhece, às vezes no primeiro date, assim, tu vê que não é nada daquilo, né? Então, eu acho que é fato que tem muito ali que a gente vai criando, e também que a produção, né, vai dizendo, né, a própria edição do programa vai criando aquela persona, vai pegando takes onde, esse aí vai ser um cara, essa aqui vai ser a tímida, esse aqui vai ser, sabe, perfis estereótipos dessas personas para criar uma floresta assim, de personalidades, né? Que não seja. Porque no fim pode ser que muitas pessoas ajam muito igual e não seja interessante. E também tu não consegue te destacar no meio daquela multidão. Sim. Né? E tu comentou, né, essa questão agora do Tinder. E daí é bem isso, né? O Tinder ali naquele momento. Antes de tu conhecer, elas estão falando ali, colocando, ela se apresenta, tem algum tempinho que elas se apresentam, automaticamente do outro lado alguém está idealizando. Sim. O parceiro que está ali do outro lado começa a fazer uma idealização, né? No caso aqui, tinha o argentino aquele também, porque eu gosto de pegar, já transou em cima do cavalo, cara, toda aquela questão assim, o cara parecia o cara mais sexualmente ativo que teve. Quando foi pra do lado de mel, o cara não tiveram relação, né? Não teve. Então, uma idealizou, ele criou aquela persona dele, porque ele queria se demonstrar daquele jeito, né? Então, eu não sei. Será que ele quer parecer assim, mas não é? Será que não é, mas é? Aí a gente pode ver aí, né? Ver se Freud explica um pouquinho disso. Não, acho que antes de Freud está pegando os pontos de identificação sexual, né? Como a pessoa se apresenta sexualmente. Claro que sexo, para muita gente, ainda é tabu. Na sociedade em geral é tabu. E a gente sabe que há toda uma expectativa de desempenho. E não só de homens, de mulheres também. E deixando de lado agora esses extremos que a gente vive, especialmente com relação à imagem que a mulher precisa representar ou não com relação ao sexo, mas essa questão do homem, né? De se ele confessar que, tipo, eu não curto tanto transar, eu gosto mais assim, pode ser que tenha uma mulher do outro lado que vai pensar, é um frouxo, sabe? Porque tem toda a expectativa dentro dos estereótipos criados, dentro da cultura que a gente vive. E sempre é muito perigoso isso. Então eu acho, primeiro, muito pouco 10 minutos para tu conhecer alguém. E não importa se são 10 encontros de 10 minutos, isso dá quanto? Então não dá muito tempo para isso. Quanto tempo a gente precisou para se conhecer antes de se ver, entendeu? E mesmo assim criou expectativas e levou um tempo até depois que se conhecia para que realmente fizesse sentido aquilo. E aí eu vou te fazer outra pergunta então. Se esses reality são um laboratório do amor moderno, sabe? Ou criam regras de um mundo artificial, que é o que a gente tá falando. Eu sempre vou achar que por trás das câmeras as pessoas nunca vão ser verdadeiramente, ou demonstrar verdadeiramente que elas são. Sempre é uma idealização, tanto do que a sociedade cobra deles, de como eles querem se mostrar, né, e de como eles querem parecer pro parceiro, né, e a gente vê isso durante as fases do reality, que na primeira fase tem essa fase da idealização, na segunda tem a lua de mel, mas a terceira que eles vão morar junto, e claro, isso é muito resumido, né, é muito compacto, naquele tempo não tem como tu reproduzir uma vida real, né, embora aquilo ali seja bastante intenso, né, ele... sempre lá no final tu começa a aparecer quem verdadeiramente tu é, ou como a pessoa ela se apresentou, ela lá no final ela vai assinar o que ela é, e sempre baseado no que a sociedade está esperando de um ou do outro, né?
São raros os que tu vê ali que tem uma personalidade, né, que seja algo que não seja socialmente aceito, ou que queira quebrar um paradigma. A maioria, pelo menos eu penso muito pouco desses que queiram quebrar paradigmas, né? Geralmente é o que a sociedade espera do casal, né? Uhum. Amor, fidelidade, romance, educação. Me parece muito, muito disso. Não sei o que tu pensa sobre isso. Eu acho que tu falou que no final aparece quem verdadeiramente é. E assim, eu acho que verdadeiramente em 10 minutos, em 10 encontros de 10 minutos com alguém, eu só consigo ser aquilo ali. Verdadeiramente, numa lua de mel, onde tem muita gente, onde está sendo filmado e vai ter milhares de pessoas me assistindo, eu só consigo ser aquilo ali. Verdadeiramente, vivendo 3 semanas num apartamento com uma pessoa que eu não conheço, sendo filmado aquilo ali, apresentando para meus familiares, sendo que é tudo segredo antes, que eles não podem, né, não pode ser divulgado antes, eu só consigo ser aquilo ali. Então é quem eles são de verdade, sabe? Na frente das câmeras? Na frente das câmeras. Então tem que sempre pensar nesse viés, não é só aquilo. Então, e a gente traz pra realidade usando de novo o Tinder, né? Ou os aplicativos de namoro, de relacionamentos. É só o que eu consigo ser naquele momento, daquela situação, é aquilo ali. Né? Utilizando aquele método ali pra conhecer pessoas, é aquilo ali que eu consigo ser. Eu não consigo ser diferente ali naquele lugar. E isso é com todo mundo, né? E a gente é diferente em diferentes lugares, né? E a outra pergunta, por que a gente assiste? Curiosidade, identificação, porque a gente gosta de entretenimento, gosta de treta, né? Por que tu assiste? Eu assisto porque eu gosto de treta. Eu gosto de ver as tretas. E é bem, assim, aí eu acho que sem querer discutir o motivo da gente gostar, mas eu acho que muita gente vê isso, até por conta de realities mais populares, né? Que nem o Big Brother Brasil, por exemplo. Que é quando começa a ter as maiores polêmicas, que é onde tem mais audiência. Então a polêmica, ela gera uma curiosidade. E assim, quando tem um atrito, e eu vou trazer o exemplo aqui da última temporada do Casamento às Cegas Brasil, que teve o Mais 50, que teve a polêmica ali do senhor Rivo, né? Esse senhor, ele foi com a Silvia na lua de mel, escolheu ali, pediu ela em casamento, mas quando chegou lá, ele ignorou ela totalmente, estava super interessado numa outra. E aquilo ali gera engajamento das pessoas olharem, tanto para odiar ele, porque é uma coisa que a internet faz muito bem, né? Que é odiar alguém, cancelar alguém. No caso, ele não poderia ser cancelado, porque era tudo novidade ali, né? Mas era odiar alguém, e essa questão da discussão, da treta ali, que as pessoas assistem por conta disso, né? E eu vou dizer que eu gosto do experimento social, eu gosto de entender os movimentos, mas a treta sempre me dá aquela apimentada de diversão, né? Imaginando que, mesmo sendo reality, ali tem um pouco de edição, tem um circo. Eu tenho certeza que o editor fica falando, aí ó, essa treta vai dar boa, vamos reforçar. Eles ficam ali cutucando aquilo ali pra poder fazer. Então é o showbiz, né? Eu acho que tem que ser entendido, né? O motivo de por que também se vende isso, por que televisiona esse tipo de coisa, sabe? Porque as pessoas também são levadas a gostar disso, né? Desse tipo de conflito. Não sei o motivo de cada pessoa, porque eu não gosto das tretas, né? Pra mim as tretas, assim, sei que é o motivo daquilo ali, sei que tem na vida real treta, sei que a gente não vai, né, engatar, assim, conectar com todo mundo. Eu acho que também, assim, é uma possibilidade de expor um pouco esse lado, essas sombras, né, das pessoas. E não é só do Rivo, né? O Rivo foi um canalha, um traste, foi criado, então, assim, todo um personagem do homem velho canalha. Que quis fazer o gaslight mais a jato que existiu, né? Então, assim, personagem, é bem assim que eles são mesmo, né? Acho que faz todo sentido pro personagem daquela geração que não presta. E isso assusta, por isso que aí as pessoas... Eu já assisti muito Big Brother, né? E tem aquela a pressão popular do intelectual dizer que bobagem, você perder de tempo. Mas eu sempre gostei de ver por esse viés, né? De ver o viés do senhorzinho de 60 anos que fala o que quer porque é idoso,
Mas, na verdade, por trás tem uma malcriação, tem uma história, tem uma geração, um mau-caratismo que socialmente tá aí, tá todo mundo fazendo isso e por algum momento, alguma coisa aí a sociedade releva, né? Aceita esse tipo de comportamento, né? Porque, assim, quanto desse entretenimento que a gente vê no Casamento às Cegas e no Big Brother, a gente também não ri que acontece no dia a dia, né? Quando a gente vê homens desse tipo fazendo esse tipo de coisa e diz, ai, sabe? Quando é com meu pai, ai, quando é com meu avô, ai, sabe? Tá passando a mão, vai passando pano e vai vestindo, né? Mas eu acho que a função social é essa, desse tipo de entretenimento. É que ele acaba provocando o debate. E é por isso que eu gosto, né? É por isso que esse debate, esse tiozinho, pô, vamos deixar de... O tiozinho também é um cuzão. O cara tem 60 anos, só porque é um idoso, não, ele também é um cuzão. Ah, não vai mais entender, não importa, ele tá sendo um cuzão e a gente sabe que o cara foi um filho da puta. Então esse tipo de discussão, e assim, é muita coisa que a gente pode debater, se a gente parar aqui pra falar, essa que a gente tá vendo, que é o que eu mais me lembro, a questão do fio terra, que o cara falou que gosta de um fio terra. Sim, o cara assumiu, um tabu que quantos homens não gostam, mas tem, nossa, é vergonhoso falar que gosta de fio terra. O cara traz isso de uma forma e, cara, é natural, tem 1 milhão de homens que gosta e traz uma coisa que é mega polêmica, com uma leveza e provoca isso, né? Talvez, na sociedade, né? Aí eu fico imaginando o casal que tá se olhando, cara, pois é, né? Olha só. Quem sabe vamos experimentar, né? Não tá vendo que não há. Eu acho que também é lugar de trazer a possibilidade. E a minha pergunta vinha com relação a isso mesmo. O que revela sobre as relações atuais, sabe? Esse tipo de comportamento, né? Aquela necessidade de aprovação, esses tabus que são levantados, talvez, e que a gente não coloca para conversa, e enquanto tá na vida dos outros tá ok ou não, sabe? Mas não consegue trazer pra nossa, né? Acho que tem várias questões. E, de fato, assim, a gente não tem como ficar avaliando cada um, nem cada temporada, porque é muito conteúdo mesmo, né? Mas acelerando um pouco isso, né? Qual o efeito que isso pode causar no espectador assistir esse tipo de reality? O espectador consegue, né, se questionar o que é romance autêntico, o que é encenação, consegue diferenciar, ou tu acha que eles não, em geral, não fazem isso? Qual é que é a classificação dessa? Acho que é 18, não sei, deveria, né? Vou consultar aqui. Casamento às cegas, classificação etária. 13 anos. 13 anos. Então a aí classificação já começa, é 13 anos. É 13 anos, aí já começa o. Mas enfim. A gente não tem mais muito controle, sim, disso, né? Por mais que é um programa da Netflix, ele seja apresentado na Netflix, que não é Kids, né? Mas a gente sabe que adolescentes e crianças têm acesso a isso, né? E vão usar aquilo ali, talvez, para performar os seus próprios relacionamentos. Né? Não, e por isso que eu quis saber da questão ali da classificação, né? Porque a gente tem uma questão social de tu etiquetar, como é que é a palavra? De tu etiquetar? De tu etiquetar o relacionamento e tu criar esses papéis e definir o papel, né? Do papel do homem, o papel da mulher, né? Nesse relacionamento hétero, né? Por conta do experimento. Mas o quanto isso não causa nas pessoas, na expectativa das pessoas, e não tá educando também, né? Eu tô assistindo, tô sonhando com um casamento perfeito. Sim, realmente o amor é cego. Sim, tem a isso, resposta, né, do que tem que isso... Essa expectativa, né, de responder que a questão, tudo gira em torno da questão, o amor é realmente cego? A pergunta por si só é problemática, né? Eu já não gosto, assim. Primeiro que cria toda uma expectativa de que é amor. De que quando eu ignoro algumas questões, eu sou cega, sabe? E não posso ser tolerante, não posso querer o diferente, porque eu sou cega. Sim. Sabe? Então é tudo muito, se a gente for aprofundar assim, a gente não vai conseguir assistir mais. Não tem entretenimento que resista a uma crítica rígida, assim, muito profunda. Não tem. Que a resposta é e não é, né? Porque quando ela ela é e não é, porque quando... a gente tem casos, teve o caso lá do argentino que depois que casaram, né, acabou agredindo ela, né, até pra prisão foi. Sim. Então, ali era cego, mas não era cego, né,
o caso que ela chega lá no final, um dos casal diz que não, porque tem algumas questões ali que ela não poderia relevar, né, que seriam demais para ela. Eu acho que ali a questão do cego inicialmente, porque eles se conhecem sem se ver. Sem se ver, é a física, é a aparência física. Isso é muito importante para muitas pessoas, né? E se torna, assim, muito, assim, tipo, vai fazer toda a diferença na sua vida, ver a pessoa fisicamente tem que ser agradável, e tudo que tá por dentro ou por trás é como se fosse inferior e não fosse tão importante quanto o físico da pessoa, né? Tudo vai em torno disso, assim. Só que a gente tem que pensar também que as pessoas, praticamente 99% das pessoas que vão para esse programa como participantes, são todas muito padrão, né? Muito padrão. Homens e mulheres dentro de um padrão, né? Todos lindos e lindas, né? Não tem nenhum. Tu não vê gente feia ali, né? Não vê gente feia dentro do que é feio. Exato, não é feio do que aquilo que socialmente se considera padrão, né? Padrão. Exato. Então todas as mulheres que, utilizando a metáfora então da prateleira, né? Estão lá em cima, bem na frente, e quando não estão, são as primeiras a ser rejeitadas. Então, todas essas mulheres, então, normal, né, em geral, todas muito em cima da prateleira e muito na frente, que são as primeiras a ser vistas e escolhidas, mesmo fora do experimento, né? Então, assim, por mais que eu esteja lá do outro lado conhecendo uma outra pessoa, eu sei que vai ser uma pessoa selecionada, ser uma pessoa que vai estar muito bem arrumada, que vai estar ali performando. Então, não dá aquele medo, nossa, e se for uma pessoa tal, né? Aconteceu já em algumas situações, né, de serem pessoas fora desse padrão frente, topo de prateleira. Aí são as primeiras pessoas a serem rejeitadas, né? Tem suas exceções, mas em geral é assim que acontece. E é muito triste. Mesmo dentro dos 50 a mais, os homens começaram procurando as que tinham mais perto de 50. É verdade. Porque a senhora de 70 anos, que era uma mulher belíssima, 70 anos, uma mulher com a mente aberta, e se expressava muito bem, eles acham que está dentro daquele padrão senhorinha de 70 anos, ficaram com medo de arriscar e queriam as mais perto de 50 para não correr tanto risco. Então é uma escrotice sem fim. E as mulheres também sabem que o cara que vai para a TV, um cara que é confiante, que vai para a TV, ele não vai ser um cara que vai decepcionar. Então elas já vão sem, não é como vida real, não é como Tinder, por exemplo. Que eu acho que a gente pode fazer um episódio falando de Tinder, né? Sim. Utilizando a tua experiência, a minha experiência, e o que a gente tem visto, aliás, né? Eu baixei um Tinder agora pra gente olhar e ficar acessando e olhando bios de pessoas e fotos, ver o que as pessoas apresentam. Não é pra gente selecionar, é pra gente estudar isso, né? Estudo social. Pra gente poder falar também disso e ver o que as pessoas como as pessoas estão se vendendo. Porque tudo no final é isso, né? É o que a gente consome. E o que a gente vende, o que a gente oferece, o que a gente compra. Então, para isso. Tu tem mais alguma questão para falar? Não, acho que é. É isso, eu acho que esses realities de relacionamento, então, podem ser divertimento, pode exercer uma pressão também, pode ser um lugar, uma possibilidade, uma oportunidade de a gente refletir. É um lugar que alimenta esses comportamentos, assim, de performar, sim, de expectativa de ter que se declarar, né, das mulheres esperando o cara se ajoelhar e dar um anel, de casamento, de que amor é cego, de que é tudo lindo. Alimenta também, né? Alimenta, e é para entretenimento, e se assistir, assista de uma forma consciente, fazendo uma crítica, né? É verdade, porque no final das contas ali é venda, né? Ali estão vendendo esse que a gente consome, esse modelo ideal aí. E lembrando, né, que nem tudo que a gente consome é o correto, né? A gente tem que ficar esperto do que fazendo essa... Porque enquanto a gente está consumindo alguém crítica, vendendo, e para vender eles estudam o público e o que a gente espera, o que a gente quer comprar, né? Então a gente também é utilizado nesse processo. Sim. Então, com consciência, assistam, se divirtam, né? Mas tenham responsabilidade social aí. E é isso. É isso. Então tá bom. Então tá. Até o próximo. Até o próximo. Não é doido.